Olá, irmãos e amigos, graça, paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Gostaria de compartilhar hoje Atos, capítulo 17, versículos 10 e 11. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali, chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Nós temos aqui Paulo, nas suas viagens missionárias, né, passando de cidade em cidade. Uma estratégia de Paulo que nós podemos observar é que sempre que ele chegava numa cidade, ele procurava uma sinagoga, né? Ou seja, ele procurava o ponto de encontro dos judeus, né? Para espalhar as boas novas de salvação em Jesus Cristo, né? Para mostrar que Jesus de fato era o Messias, né? E ao chegar em Bereia, né, os bereanos, eles tiveram uma atitude que é exemplar, que serve de exemplo para as nossas vidas hoje. Paulo e Silas chegam lá, aí pregam o evangelho, mas os bereanos escutam a pregação, ouvem o que Paulo e Silas estão falando, mas vão para a palavra de Deus, né? Vão com a avidez, né? De maneira minuciosa, ali examinar as Escrituras para ver se o que Paulo e Silas estavam ensinando, se de fato estava coerente com a palavra de Deus. Infelizmente é uma atitude que tem faltado nos nossos dias, né? E que nós sempre temos procurado motivar como igreja a ir para as Escrituras, né? Os bereanos chegaram Paulo e Silas, aí eles disseram, peraí, quem são esses caras que chegaram aqui falando essas coisas, né? Vamos ver se está de acordo com a palavra de Deus. Eles foram verificar se aquilo é verdade. E hoje em dia a gente vê tanto falando acerca de Deus ou em nome de Deus e falta analisar muitas vezes, porque nisso a falta de análise da palavra de Deus é que gera um monte de doutrinas distorcidas, né? Os ventos de doutrinas, as pessoas fundamentadas em alicerce que não é sólido, não é a palavra de Deus, né? Para nós ouvirmos a palavra do Senhor, ou melhor, para ouvirmos, né? Ao darmos ouvido a pregadores, nós temos que estar sempre colocando aquela mensagem que é dada sobre a análise da palavra de Deus, porque ela de fato é o que é a verdade, né? E se aquilo que está sendo pregado está de acordo com a palavra de Deus, amém, louvado seja Deus, né? Se edifica com o que está sendo pregado. Se não, tem que ser descartado, tem que ser rejeitado, e eu não posso mais dar ouvidos a esses ensinamentos, né? O exercício, ou melhor dizendo, a análise da palavra de Deus, quando a gente vai olhar na história da igreja, foi que resultou na reforma protestante, né? Mais precisamente ali em 1517, né? O acesso que algumas pessoas, né, tiveram à palavra de Deus foi que permitiu perceber erros doutrinários que a igreja estava fundamentada ali, que estava andando, e aí foram para a palavra de Deus, se mantiveram fiéis à palavra de Deus, e muitos até morreram pela palavra de Deus, né? A palavra de Deus é a verdade, e ela deve ser o fundamento sempre da nossa fé, né? Que ao ouvirmos, seja quem for pregando,
nós temos que analisar sempre baseado na palavra de Deus. Que nós venhamos ser como os bereanos, né? Analisar sempre mediante a palavra do Senhor aquilo que é dito, que é ensinado, que é pregado. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida.